Olá, eu sou Tom Valença e estou aqui para apresentar um trabalho intitulado A Psicologia na Superação de Valores Tóxicos à Ética em Sala de Aula, na terceira mostra de Práticas em Psicologia e Políticas Públicas na Bahia. E qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo é propiciar um debate em torno dos usos de drogas menos atravessado por valores morais e mais fundamentado em referências éticas. O que é que significa ética e o que é que significa moral nesse contexto? Significa que geralmente quando falamos em drogas, usos de drogas, nós sequer nos referimos aos usuários. Falamos sobre as drogas como se essas substâncias fossem os sujeitos que manipulam os usuários. E nesse sentido, é um uso sempre negativo, de forma ligada à ilegalidade, à criminalidade, ao desvio, à patologia. Na prática, sabemos que nem todos os usos de drogas são pontuados por criminalidade, por violência, mas como grande parte das substâncias que estamos aqui trabalhando são colocadas no campo da ilicitude, e é óbvio que não é só isso, mas há drogas ilícitas, álcool, tabaco e psicofármacos, mas vamos concentrar a atenção nas drogas ilícitas. Há uma tendência a fazer uma leitura negativa desses usos. Em grande medida, isso é favorecido por vários programas telejornais que alimentam essa imagem. Há uma inversão perversa nesse primeiro momento, ou seja, o usuário vira o objeto e a droga vira o sujeito. E além disso, essa droga enquanto sujeito é uma droga sempre ligada à negatividade. Quando eu tento trabalhar essas questões em sala de aula, o que já acontece desde 2003, né, em debates que são em cursos de graduação, em cursos de extensão, em workshop, em apresentações, palestras, seminários. Eu trabalho esse tema há bastante tempo e geralmente a recepção tem uma carga de negatividade muito forte e ela é localizada nos aspectos morais que a sociedade trabalha em torno das drogas. Aí está um ponto fundamental. Nós, ao invés de fazermos uma leitura moral, devemos fazer uma leitura ética. O que é que significa isso? Significa que nós não devemos limitar esse debate aos valores dos grupos dominantes, seja a família, seja a igreja, seja certo campo político ou certo campo educacional. Devemos basear o debate na ética. E isso significa que se aquele usuário que nos demanda a atenção procura a nossa assistência para que haja cuidado, ele está em situação de sofrimento, nós devemos trabalhar em torno do sofrimento. Mas se nós profissionais da psicologia já chegamos ali apontando o dedo e dizendo você está cometendo um crime, você está sendo negativo para a sociedade, você está gerando violência, essa leitura moral não vai ajudar em nada a resolver o problema que aquele usuário apresenta. Só vai reforçar o estigma e o preconceito com essa temática. Em sala de aula, eu geralmente levo um certo tempo para desarmar as defesas, os mecanismos de defesa apresentados em torno dessa temática. Então, o que seria passar da moral para a ética? É aquela coisa, vamos ampliar o exemplo. Já falei que uma pessoa pode chegar enquanto usuário ou mesmo chegar como traficante. Digamos que essa pessoa chegue buscando atenção para atendimento com a imagem de que é um estuprador, de que é um terrorista, de que é um pedófilo. A tendência, em grande parte da sociedade, é apontar o dedo e tá errado, tá errado, tá errado. Essa é uma leitura moral. No campo da psicologia, mesmo que surja um usuário com esse perfil, seja ele estuprador, pedófilo, traficante, um ponto de vista ético por parte do profissional de psicologia é se esse usuário traz o seu sofrimento, nós temos que atender a essa demanda, temos que focar nesse sofrimento. Porque senão nós estaremos apenas reproduzindo preconceitos. Isso não é fazer uma psicologia profunda, respeitosa, ética. A psicologia deve passar por cima desses valores morais que todos nós temos. Mas se algum profissional não consegue
passar por cima desses valores para atender a pessoa que chega com essa demanda, o correto seria encaminhar para um outro profissional que possa fazer isso. Sabemos que na prática isso não acontece. A maioria não quer passar a bola, fica com a sua bola, mas o atendimento já está comprometido pelos seus valores morais. Se nós conseguimos trabalhar o aspecto ético, isso já é uma redução de danos sociais, muito além de danos individuais para aquele usuário específico, para aquele paciente que nos procura. Por quê? Porque essa questão ela não fica limitada ao usuário, ela trabalha aspectos mais amplos, mais gerais, que dizem respeito às pessoas do seu entorno, seja família, colegas de trabalho, amigos, estudantes, colegas de estudo, etc. e tal. Porque a questão das drogas, como ela é colocada, a questão dos usos de drogas, é uma questão social. Por mais que possamos dizer, é fulano que usa, ou é fulano que trafica, mas isso não se dá deslocado num contexto, se dá dentro de um contexto. Então temos que ver a questão das drogas não limitada à substância, esse é um grande erro e que geralmente acontece, mas temos que ver essas substâncias relacionadas aos indivíduos dentro de contextos. Porque é aí que são criados os valores. Aí é que vamos entender como esse uso é feito, qual o sentido desse uso. Então, se pudermos fazer uma análise com essa magnitude, haverá uma grande redução de danos sociais e o problema será tratado de forma muito menos violenta e possivelmente de mais fácil resolutividade. Então, há um desvio para o aspecto moral e esse é o primeiro ponto a ser trabalhado. E é por isso que eu chamo esse trabalho de a psicologia na superação de valores tóxicos, a ética. Porque os valores tóxicos não estão ligados necessariamente às substâncias psicoativas, às drogas. Estão ligados aos aspectos morais com o qual nós, profissionais da área, trabalhamos, muitas vezes de forma inconsciente. Então, é importante que isso aconteça. Eu, como atuo nessa área desde 2004, ministrando aulas, cursos de graduação, cursos de extensão, workshops, oficinas, palestras em congressos, conferências, de forma geral, percebo que há uma receptividade negativa a essa temática. Muitas vezes só querem ouvir a condenação e só querem que se fale sobre as substâncias. Raramente falamos sobre os usuários. Precisamos fazer um deslocamento, certo? Nessa questão. O foco deve ser o sujeito. Qual é a característica do seu sofrimento? Quais são as bases que o sustentam para gerar uma mudança na sua postura? Porque, de forma geral, 90% dos usuários de drogas não são necessariamente problemáticos. Significa que 10% o são. É uma pesquisa feita anualmente pela OMS que tem esses números mantidos de forma regular. Então, ao invés de continuar apontando para os outros 90%, como se eles fossem todos pessoas que façam uso problemático, devemos desproblematizar o nosso olhar desses valores morais, desintoxicar a nossa perspectiva para gerar uma redução de danos sociais. Então, é essa a minha perspectiva quando eu falo na superação de valores tóxicos à ética em sala de aula no campo da psicologia. E eu trabalho isso e vou continuar trabalhando com esse enfoque. Seria interessante que houvesse aderência de uma boa parte da sociedade, principalmente dos profissionais da psicologia. Ok? Um abraço.